ser envolvidos pelo amor de Jesus e que Ele possa, assim, equilibrar as nossas mentes e tranquilizar os nossos corações. Em meados do século XIX, as manifestações mediúnicas se intensificaram ao redor da Terra para chamar a atenção do mundo para a vida espiritual. E dentre as manifestações mediúnicas mais conhecidas, nós podemos citar as irmãs Fox, nos Estados Unidos, e também as mesas girantes na Europa. As irmãs Fox viviam em um pequeno povoado chamado Hydesville. E em 1847, elas se mudam para uma casa. E elas, por serem médiuns de efeitos físicos, começam-se a ouvir ruídos, estrondos, pancadas, batidas na sua residência, assustando a todos da sua família. Aterrorizadas, elas resolvem passar um tempo na casa de parentes, mas os barulhos as acompanharam. Então, elas retornam para sua casa e, passado algum tempo, elas conseguem estabelecer uma espécie de comunicação com esse fenômeno, entre aspas, desenvolvendo uma linguagem de pancadas. Por exemplo, uma pancada, letra A, 2, B, mais ou menos assim. E elas descobrem que atrás daqueles ruídos, daqueles barulhos, havia um espírito querendo se comunicar. Era um espírito de um vendedor que havia sido assassinado na casa em que elas estavam morando e o seu corpo lá enterrado. E depois desse espírito vieram outros se comunicar. Os barulhos eram tão fortes que eram ouvidos pela vizinhança. Elas mudaram de cidade, elas passaram a ser muito conhecidas pelos efeitos que elas produziam, foram investigadas por comissões que as acusavam de estar cometendo fraudes, sofreram perseguições e preconceitos, mas contribuíram grandemente para o surgimento da doutrina espírita na Terra. E as mesas girantes? As mesas girantes, elas, após a imposição das mãos por um ou mais médiuns, de efeitos físicos também, elas começavam a se movimentar em forma de zigue-zague, em forma circular, levantando de um lado, caindo bruscamente de outro. E elas passaram a ser, esse fenômeno das mesas girantes, um motivo para a diversão da sociedade na época. Muitas pessoas iam aos salões para ver a dança das mesas. E essa dança das mesas ganha a atenção, ganha um olhar muito especial de um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. E esse pedagogo, então, passa a estudar profundamente esse fenômeno. E ele também desenvolve, para isso, uma linguagem de pancadas, porque ele descobre que atrás daquelas pancadas, batidas, do rodopio das mesas, haviam também uma causa inteligente. E, primeiramente, foi a linguagem das pancadas, como nós explicamos. Em segundo lugar, foram o desenvolvimento de mesinhas, onde colocava-se um lápis na ponta e o lápis começava a escrever com a imposição das mãos de um médium de efeito físico. E depois da mesinha passou para a cestinha, onde era amarrado o lápis. Depois eles pensaram, mas por que não um médium segurar o lápis para receber a mensagem? E desses estudos e pesquisas de Allan Kardec, surge, em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos. Um livro de perguntas e respostas,
que Allan Kardec faz para a espiritualidade. Ah, mas eu já contei a novidade, eu falei Allan Kardec, eu não tinha falado Hippolyte Leon. Mas, por quê? Hippolyte Leon era um pedagogo muito famoso. E ele não queria que o seu trabalho de cunho espírita fosse confundido com o seu trabalho de pedagogo. E ele também reconhecia que a doutrina espírita não era uma criação sua, mas era uma revelação que ele codificava. Então, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, que é tão conhecido por todos nós, e o nome da nossa casa. Mas por que Allan Kardec? Porque lhe fora revelado pela espiritualidade que em uma de suas encarnações ele tiver esse nome. Então ele resolve adotá-lo. E Espiritismo foi o nome dado por ele, Allan Kardec, Hippolyte Leon, se preferirem, para definir o conjunto de ideias por ele reunidas e codificadas em O Livro dos Espíritos. E em seguida, ele publica mais 4 livros que fazem parte das obras básicas, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras nós chamamos de Pentateuco. Mas, além dessas obras básicas, Allan Kardec escreve algumas outras obras complementares, como o que é o Espiritismo, Revista Espírita e obras póstumas. Nessas obras estão os pilares da doutrina espírita. E diga-se de passagem, a doutrina espírita é muito rica na sua literatura, porque além das obras de Allan Kardec, nós temos inúmeras outras obras de médiuns sérios, médiuns que dedicaram o seu tempo, o seu amor, a sua saúde, para nos deixar livros que nos relatam a vida espiritual, que nos relatam sobre o nosso comportamento moral aqui na Terra, explicando o Evangelho de Jesus. Assim, podemos citar os 412 livros de Chico, os livros de Divaldo e tantos outros livros de médiuns, de estudiosos maravilhosos. E essa doutrina, surgida então nos meados do século XIX, ela tem um caráter filosófico, científico e religioso. E toda a parte religiosa, toda a moral da doutrina espírita está baseada no Evangelho de Jesus. E no capítulo 1, itens 6 e 7, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a afirmação que o Velho Testamento está personificado na figura de Moisés, que o Novo Testamento está personificado na figura de Jesus e que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo também nos diz, eu não vim destruir a lei do Cristo, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo não ensina nada que seja contrário à lei de Jesus, mas ele completa, desenvolve e explica em termos claros o que nos foi dito de uma forma alegórica. Nós podemos dizer que o espírita é, antes de tudo, um cristão. E a doutrina espírita, ela prima pelo uso da fé raciocinada. Ela prima também pela simplicidade na divulgação das suas ideias, sem rituais ou misticismo, explicando com naturalidade todos os acontecimentos da vida. Ela também esclarece a respeito da imortalidade da alma, da pluralidade das existências,
da lei de causa e efeito que nos rege, como é bom sabermos que somos regidos por essa lei tão justa, porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Então, nós temos um Deus mais do que justo. Deus não castiga ninguém. Todos os nossos acontecimentos diários são frutos das nossas ações, seja nessa ou em outras existências. E aí nós pensamos assim, mas quais será que foram os obstáculos que os primeiros adeptos do Espiritismo enfrentaram? E nós podemos rapidamente pensar assim, bom, eles enfrentaram a dificuldade de acesso aos locais para reunião pública, né, para se reunirem, para estudarem. Eles também encontraram dificuldade de acesso aos livros e publicações. Imaginem, em 1857, não havia essa facilidade que temos hoje. E ainda, eles sofreram muito da intolerância daquelas pessoas que não comungavam das mesmas ideias que eles, sofrendo perseguições e preconceitos. E hoje, qual o cenário que o adepto ao Espiritismo encontra? Bom, em relação à quantidade de casas espíritas, melhorou e muito. Só para darmos um exemplo, hoje em Rio Preto, nós temos cadastradas na USE, que é a União das Sociedades Espíritas, 59 casas espíritas. É bastante coisa. E a casa espírita, ela nos oferece hoje a oportunidade do estudo através da palestra, dos cursos. Ela também nos oferece a oportunidade de trabalho voluntário no bem, em razão das inúmeras atividades que a casa mantém. Ela também nos oferece a oportunidade de nos reerguermos moralmente e psicologicamente, através das atividades como atendimento fraterno, como trabalho de passes, nos afastando de obsessões possíveis que nós possamos ter. Ela também nos oferece oportunidade de transformação. Ela também nos oferece oportunidade de auxiliar materialmente aquelas pessoas necessitadas, sejam os doentes, sejam aqueles que não têm condição. A maioria das casas tem esse trabalho de auxílio, seja através de cesta básica, de sopa. Nós podemos dizer que a casa espírita hoje é um verdadeiro hospital de almas. Em relação ao acesso aos livros e publicações, também melhorou bastante. Porque hoje, vamos dar exemplos da nossa casa, nós contamos com a biblioteca, biblioteca aqui, onde os livros são emprestados gratuitamente, e com a livraria, onde eles podem ser adquiridos. Nós também contamos com a facilidade das publicações através da internet. Se nós quisermos baixar um livro, a internet também nos facilita assistirmos palestras de oradores de outros estados, até de outros países, nos coloca em contato com os outros espíritas do Brasil e do mundo. E o preconceito, as perseguições ainda existem, mas numa irrisória porcentagem, porque a grande maioria das pessoas já conhece a seriedade do trabalho de uma casa espírita. Então, nós vimos que hoje, para nós seguirmos o Espiritismo, é muito mais fácil. Nós encontramos muito mais facilidades. Mas por que será que ainda a gente tem essa dificuldade de vivenciar o Espiritismo? Quais seriam esses obstáculos? Os obstáculos são aqueles trazidos por nós mesmos, aqueles que estão dentro de nós. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós vamos desenvolvendo hábitos e comportamentos.
E rapidamente vamos listar alguns dos obstáculos que nos impedem de vivenciar o Espiritismo verdadeiramente. O primeiro seria a resistência à mudança, porque nós, muitas vezes, quando temos que fazer alguma coisa diferente do que estamos acostumados, a gente já fala, é só nós pensarmos assim, se segunda-feira nós chegarmos no nosso trabalho, o nosso superior falar assim para nós, olha, nós vamos ter uma reunião aqui porque nós vamos mudar a rotina do trabalho. A gente já começa a reclamar, não, justo agora que eu aprendi o serviço, eu vou ter que aprender tudo de novo, já estou acostumada assim. E muitas vezes aquela mudança na rotina do trabalho vai facilitar a nossa vida, mas a nossa primeira tendência é resistir. Ligado à resistência à mudança vem o comodismo. O comodismo é quando a gente diz como aquela famosa música, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Quando, na verdade, nós deveríamos ser como aquela outra música, uma metamorfose ambulante. Nós ainda trazemos dentro de nós o nosso orgulho que nos impede de ver os nossos defeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, para nós nos transformarmos e domarmos as nossas inclinações, nós devemos saber quais são os nossos defeitos. E o nosso orgulho nos impede. O nosso egoísmo de acharmos que a nossa dor é a maior dor do mundo. Nós dizemos muitas vezes assim, mas como que eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho cabeça, se eu tenho tanto problema? Esquecendo-nos que é ajudando que nós somos ajudados. E que o nosso problema perante milhares de outros são muito pequenos. Uma outra dificuldade, um outro obstáculo que trazemos é a fragilidade na nossa fé. Quando está tudo bem, ótimo, maravilha. Mas, quando a coisa dá aquela empipocada, a gente balança. A gente começa a falar que não merecia aquilo, que isso, que aquilo outro. Nós ainda trazemos uma visão muito precária da vida material e da vida espiritual. Apesar de nós acreditarmos que nada acaba com a morte do corpo, que a vida continua, mas nós vivemos como se essa fosse a nossa única existência. E assim nós valorizamos demais os bens materiais, a beleza, as pequenas asperezas do caminho que nós deveríamos desprezar e ter um horizonte voltado para a vida espiritual. E assim, com essas todas as dificuldades, nós vamos tentando seguir a doutrina. Mas nós podemos também citar aqui exemplos de pessoas que dedicaram todo o seu amor, todo o seu tempo, toda a sua energia, sua capacidade para o progresso, a divulgação da doutrina. E todos eles tiveram uma única qualidade, que foi capaz de vencer todas essas dificuldades. E qual será que foi a qualidade que esses nossos antecessores, que esses nossos primeiros divulgadores da doutrina tiveram? A vontade. Então, meus irmãos, se nós tivermos vontade, nós somos capazes de vencer a nossa resistência à mudança, o nosso comodismo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a fragilidade da nossa fé. Nós somos capazes de fazermos o que quisermos. É uma força muito poderosa. E dentre todos esses exemplos, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, nós gostaríamos de destacar a figura de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um mineiro que nasceu com perfeitas condições físicas,
mas aos 19 anos começa a apresentar problemas de saúde e rapidamente ele fica paralisado do pescoço para baixo. E depois, não bastasse isso, ele desenvolve a cegueira e tem problemas cardíacos. Mas por ser adepto ao espiritismo, ele continua firme nos seus propósitos. E, por incrível que pareça, com todas essas limitações, ele funda creches, ele funda casas espíritas, ele escreve livro e faz palestras. E como ele fazia? Foi desenvolvida uma cama ortopédica e ele fazia suas palestras deitado. Por isso, o apelido, o gigante deitado, sempre com bom humor, com uma voz grave, bonita. E um dia perguntaram para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele respondeu: felicidade para mim, que estou há tanto tempo sem poder me mexer, é poder virar de lado. E ele também dizia que ele tinha casado com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. São exemplos assim que nos mostram que todos nós somos capazes de agir em nosso próprio benefício, em benefício do nosso próximo. Porque a doutrina espírita não pede que fundemos casas, que escrevamos livros, que façamos palestras. Mas a doutrina espírita nos pede que sejamos pacientes, que sejamos humildes, que sejamos misericordiosos com a dor do nosso próximo, que sejamos caridosos. A doutrina espírita nos pede, como já nos pedia Jesus, que deixemos o homem velho para tomarmos posse do homem novo. E assim, para encerrar, vamos lembrar os versinhos do nosso querido Eurípides Barçanufo. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter por divisa tudo que é nobre, é suavizar o pranto, a dor e a aflição. E fazendo a caridade, evitar a orfandade, abismo da perdição. Em Deus é ter crença profunda, imensa, sincera, consubstanciada na fé. E guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem o pão. É se tornar complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.